Sobre fundo branco ao centro, a logo da UI. Abaixo apresenta barra de patrocínio, realização e correalização. Em branco e preto, a logo Hub+. Vinheta. Em um fundo amarelo ao centro, um pequeno quadrado branco, sobreposto a ele em letras pretas. Dinâmicas educativas para espaços culturais. Olá, bem-vindos ao workshop Dinâmicas Educativas para Museus e Espaços Culturais, oferecido gratuitamente pelo programa Hub+. O meu nome é Renata Fontes Freire, eu sou museóloga e artista educadora e eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês alguns conhecimentos sobre o tema e também algumas experiências práticas e ideias que irão inspirar a nossa videoaula ao longo do workshop. Através do workshop Dinâmicas Educativas para Museus e Espaços Culturais, nós iremos compartilhar com vocês ideias e práticas da educação em museus. Assim conforme destaca Moraes, em 2014, ela nos diz que os museus, a priori, devem ter como finalidade a criação de condições mínimas para a educação, o estudo e o deleite de seu público, independentemente da tipologia do seu acervo. E nós concordamos com essa ideia. Iremos conectar as nossas dinâmicas educativas com algumas ideias importantes para nos dar base, para entender como essas criações podem se dar. Então nós vamos trabalhar com a ideia de dimensão educativa dos museus, acervo, o conceito de mediação e também a ideia de poesia das coisas. Sobre o quadrado branco em letras pretas. Dimensão educativa. Dimensão educativa dos museus. O que é isso, afinal? Os museus são espaços de educação. A dimensão educativa é, portanto, algo inerente, podendo a instituição potencializar de modo sistemático ou por meio de ações educativas, que podem ser empreendidas pelos seus setores, núcleos, serviços de educação. Para Chagas, o termo dimensão é utilizado no sentido de medida, sabe? De extensão, de volume, de grau de potência, qualidade e também caráter próprio de determinadas entidades museais, no que se refere à educação e ao lazer. Em letras pretas, acervo. O acervo. Objeto de museu é objeto musealizado, estando assim deslocado do seu ambiente de origem e inscrito numa dinâmica museal de comunicação e de educação. A musealização do objeto implica num procedimento de transferência, onde o objeto é retirado do seu espaço operacional, que lhe era próprio, e para o qual fora criado, e lhe é conferida uma nova funcionalidade, essencialmente visual ou estética, a que se anexa uma intenção pedagógica. Em uma exposição, 9 crianças e um adulto observam telefones antigos de parede ao lado de uma caixa de correio. E é disso que nós vamos falar. Objetos musealizados formam coleções e o acervo de museu é feito por objetos geradores. Em letras pretas, mediação. Mediação. Que conceito é esse? Para mediar é preciso estar entre. Mediar significa incluir em tempo real a resposta do outro como matéria-prima sensível de um diálogo aproximado, descontraído e cheio de curiosidades. Na mediação cultural que acontece no espaço museal, os visitantes são convidados para um posicionamento ativo e participativo. É interagir e interação. Para Ana Bey Barbosa, uma das formas de mediar é trabalhar com perguntas. A função da pergunta é levar a pensar, estimular associações e também interpretações. Bom, mediar é se envolver em processos investigativos. É de forma criativa interrelacionar-se. Para Davalon, a mediação cultural acontece no encontro com o grupo e no espaço expositivo, junto com o acervo. Sua ação consiste em construir uma interface entre esses dois universos, estranhos um ao outro, né? O do público e do objeto cultural, com o fim precisamente de permitir a apropriação do segundo pelo primeiro. O que isso quer dizer?
Vídeo. Em uma sala, jovens e adultos deitados no chão experimentam objetos. Um menino põe um cordão prateado sobre o pescoço e sorri. Outro observa os adornos do cordão. Um lustre. Uma mulher filma. Outras dançam. Em letras pretas, Poesia das coisas. Poesia das coisas. Como fazemos para desvendar a poesia das coisas? Segundo Cury, o museu não coleta somente coisas com o objetivo de conservar e preservar. O museu, quando musealiza um objeto, ele coleta e preserva também a poesia, que simbolicamente pode ser revelada por meio das coisas. É na relação entre o que o sujeito sente e os objetos que poderão surgir falas significativas, reflexões inesperadas, ideias inovadoras e a poesia das coisas. O convite é investigar. Dinâmicas educativas. Dinâmicas educativas na prática. As propostas educativas, elas são criadas com o intuito de instigar leituras. Conforme nos diz Herbert Read, educação na experiência poética em atividades práticas. As dinâmicas educativas são interseções experimentais entre a dimensão educativa, o acervo, a mediação e o encontro com a poesia das coisas. Todas essas ideias irão compor uma coleção de experiências e releituras, interpretações, comunicação e humanidades que podemos encontrar com toda a potência em cada um dos acervos, em cada um dos museus. Online ou presenciais, com segurança, as propostas artísticas devem ser adaptadas para a realidade de cada museu. Aproprie-se, transforme. Como uma proposta educativa pode, que ainda de forma remota, ser vivenciada de forma educativa pelas famílias em casa e pelos públicos diversos? Será que isso é possível? Para Read, há muitos experimentos de caráter educacional em andamento em todas as partes do mundo. É na experimentação de novos esforços e enfoques que o museu vem, ao longo do tempo, se reinventando e inovando as suas diretrizes. Vamos lá, inspiração. Dicas. Dinâmicas. Eu trago aqui hoje para vocês uma coleção de dinâmicas, ideias práticas que foram vivenciadas por mim e outros educadores ao longo da nossa trajetória com o trabalho com a educação em museus. Vou trazer aqui algumas dicas para vocês hoje. A primeira dinâmica eu vou chamar de objetos geradores. O objetivo primeiro do trabalho com o objeto gerador é exatamente motivar reflexões sobre as tramas entre o sujeito e os objetos, perceber a vida desses objetos, entender e sentir o que esses objetos expressam, porque eles expressam traços culturais, que os objetos são criadores e criaturas do ser humano. Ramos. Com a ideia de objetos geradores, o objetivo é que cada museu destaque um ou alguns dos objetos do seu acervo. Ok, mas como? O objeto do mês? O objeto mais antigo? O objeto mais importante para a comunidade? Um objeto que esteja em sintonia com uma data comemorativa? Um objeto curioso? Um objeto desconhecido? Não importa. O que importa é escolher um objeto e começar a gerar possibilidades a partir dele. Pesquise, escolha um objeto do seu acervo e comece a gerar inúmeras possibilidades. Na prateleira de cima de uma vitrine, câmeras fotográficas e filmadoras compactas. Abaixo, telefones cacheçais. Antes de tudo, o potencial educativo dos objetos geradores reside no alargamento do nosso ser no mundo, em suas múltiplas ligações, conforme nos diz Ramos na sua publicação em 2007. Medie, crie perguntas interessantes, imagens, contos, causos, conhecimentos intrínsecos e também extrínsecos desse objeto. Intencione pedagogicamente o seu olhar sobre ele. Descubra curiosidades, pergunta ao seu público. Disponha, disponibilize imagens, saberes desse acervo. Ative esse objeto do acervo e contextualize ele na realidade. Convida todo mundo para compartilhar suas relações com ele.
Como era esse objeto antes de ser musealizado? Investigue a poesia das coisas. A ideia de objetos geradores não se encerra no objeto em si. Essa ideia ela pode estar reconhecida na arquitetura do museu, numa coleção de histórias, numa exposição, num determinado artista, num livro, uma personalidade das histórias do seu museu, um depoimento e até uma imagem. Então, o objeto gerador, ele é o alargamento das possibilidades. O objeto gerador também pode ser um objeto que o museu empresta e que ele volta para a escola junto com aquele grupo que visitou o museu. Por que não? Estudantes descem pelas rampas de um prédio carregando suspensa uma peça retangular branca, obra de Ricardo Basbaum. Contação de histórias. Contar histórias através da mediação é provocar curiosidade, seja presencial ou online, e você pode usar os objetos geradores, junto com essa atividade de contar histórias. Selecione uma história do museu, do seu acervo, ou até uma história mal contada, e convide o seu público para participar. Claro, dentro das orientações de segurança, você pode fazer essa contação no seu espaço físico e também online, nas suas redes sociais, numa página que você crie, por que não? Contar histórias é todo dia, toda hora, em todo lugar. Inclusive aqui agora com vocês. Eu estou contando uma história. Mãos apoiam um livro aberto sobre uma perna. 2 indicadores se tocam no mesmo trecho. Releituras. O que isso quer dizer? O que quer dizer releitura? Reler, ler novamente, dar novo significado, reinterpretar, pensar mais uma vez, como nos diz Ana May Barbosa. Cada pessoa é livre para pensar, para desenvolver suas próprias releituras das manifestações artísticas. Quando a gente se depara com a nossa própria criação, nós somos convidados a novos olhares para o mundo e também para nós mesmos, sabe? Conhecimentos que são apreendidos somente pela execução e pelo fazer. E quando um objeto, uma ideia ou uma atitude é arte? Como seria uma obra de arte produzida por nós mesmos? Segundo Herbert Hedd, que quando fala em arte, eu quero dizer um processo educacional, um processo de crescimento. E que quando eu falo em educação, eu quero designar um processo artístico, um processo de autocriação, em sintonia com as releituras. Uma forma de provocar a releitura é através de perguntas. Um exemplo, nós trabalhamos poeticamente a releitura de um objeto médico estritamente usado por médicos, chamado estetoscópio. Em uma placa de EVA na cor laranja, um jaleco, um par de óculos, um papel enrolado, um estetoscópio e uma interrogação. Você sabe para que ele serve? Pois é, no espaço do museu, nós convidamos os visitantes para responder se eles tinham, ultimamente, escutado o seu próprio coração. E o visitante foi convidado a colocar esse objeto e a ouvir o próprio coração e a responder. E aí, você tem escutado o que seu coração te diz nos últimos tempos? Cantação de histórias. Canta-ação. Bom, como o verbo diz, cantar histórias. Como é a mensagem que você quer passar? Você pode compor essas canções, você pode fazer releituras dessas canções, você pode trazer objetos junto com essas canções, mas a pergunta-chave é, qual é a mensagem que você quer passar com essa canção? Qual é a sintonia que ela tem com o seu acervo e com o seu espaço? E a partir disso, deixa a música tocar. No pilotis do Oi Futuro, pessoas com figurinos dançam, algumas tocam instrumentos. Apreciação significativa. A fim de conectar novas formas de recepção pelo apreciador e também a fim de alcançar uma condensação de significados, Ana May Barbosa trouxe essa ideia de apreciação significativa. Como trazer as imagens à apreciação significativa? Quando a gente trabalha com esse conceito, nós estamos trazendo uma ideia de um convite mais atencioso para esse acervo. Um convite mais próximo, com um olhar mais íntimo. Eu brincaria, pega uma lupa para ver maior, dá um zoom para aproximar.
Na apreciação significativa, a gente amplia e aprofunda os estudos, o conhecimento e as informações sobre determinado objeto, acervo, tema, o que esteja sendo trabalhado pelo museu junto ao seu público participante. Sentados no chão, jovens diante de um tapete formado por um mosaico colorido. Um deles aponta para um boneco sobre a obra. A ideia é ampliar, expandir e aprofundar o conhecimento. A partir disso, a gente chega na chamada apreciação significativa. Uma das formas que isso pode acontecer, e é bem legal, seria usando comparações. Você pode escolher a obra de um artista e uma imagem do cotidiano, uma imagem de jornal, uma imagem ou uma matéria que possa estar falando de um tema afins e que dialogue com o que você está propondo. E a partir disso você provocar, instigar reflexões, discussões junto ao seu público, e com isso você já começa a construir a possibilidade de uma apreciação mais significativa, descrevendo o que vê, né? E dialogando com o seu público. Dica: uma outra ideia também super legal é você criar uma página nas redes sociais que tragam essas informações, esses conhecimentos, essa dica sobre esse objeto trabalhado, esse acervo, esse tema. Você complementa as informações do museu e aprofunda, ainda provoca. Hoje as redes sociais realmente elas já ocupam um espaço que dialoga com a educação, e isso daí a gente precisa pesquisar e entender melhor como funciona. Jogos. Gente, jogos está na história da humanidade, né? A gente joga desde sempre. E jogar é também aprender. Quando a gente joga, a gente se concentra. E se a gente está concentrado, a gente está inspirado. E aí o estado de presença é 100%. A gente joga desde pequeno. A gente joga a vida inteira. Adultos jogam, todos jogam. E os jogos no museu? Isso faz sentido, né? Qual é a sintonia que isso tem? Toda a sintonia. Super trunfo, quiz, jogo da memória. Vistas de cima, sentadas em roda, uma mulher e 5 crianças diante de 4 fileiras de cartas. Baralho de imagens. O objetivo da criação de jogos em sintonia com seu acervo, seu museu, é dinamizar a sua coleção. É incentivar pedagogicamente uma possibilidade de aprender brincando. Fica a dica. Crie jogos, pesquise. E eu vou dar algumas sugestões para vocês de alguns jogos que eu pude vivenciar ao longo da minha formação como arte educadora em museus. Museu interior. Que dinâmica é essa? A dinâmica do museu interior convida o público participante para falar das suas memórias, das suas coleções, uma coleção de memórias. Pergunte ao seu público que coleção eles guardam dentro dos seus museus interiores e convide para o compartilhamento. No chão, um menino folheia um bloquinho de papel e uma menina escreve sobre uma prancheta, ao fundo pontos de luz azul. Essas memórias conversam com o museu? Que memórias são essas? E você? Você já identificou quais são as memórias que você guarda no seu museu interior? Essa é a dinâmica que eu convido hoje vocês para investigar. Poesia das coisas. Para Rubem Alves, as coisas inúteis só servem para fazer poesia. Pense além da função. Sinta a poesia das coisas e convide seu público para desvendar essa poética junto com o museu. Crie novos significados. Às vezes, um objeto que é antigo pode ser totalmente novo para quem nunca viu. Então, aprender, descobrir, se emocionar com a poesia das coisas é um dos convites da dinâmica de hoje. Visitas lúdicas. Gente, a ideia de uma visita lúdica é muito legal para os museus. Espaços culturais também, claro, mas muitas vezes os museus têm equipes pequenas ou não tem ninguém que trabalhe com arte na equipe. Também para a questão da cantação de histórias, né? Muitas vezes o museu não tem um músico. Então, como que ele pode realizar uma visita lúdica? A melhor ideia é criando parcerias, convidando pessoas para participarem dessa visita junto do seu museu. Tenho certeza que na comunidade onde seu museu está inserido, você tem artistas locais, escritores, atores, musicistas,
Então a ideia é costurar parcerias. Eu mesma já integrei uma equipe de educadores em que a gente tinha uma visita teatralizada que era construída a partir de uma parceria com atores locais. E isso foi muito legal. Pesquise um acervo, faça um recorte de uma parte da exposição, crie uma narrativa lúdica, use os objetos geradores, os elementos lúdicos e conte essa história de forma divertida. E não precisa ter um final, pode ser uma história sem final. Peça ao público que termine essa história com você. A ideia é trazer o lúdico para dentro do aprendizado. Com você em parceria, sempre é possível realizar. Uma outra ideia que é super legal, que dinamiza o acervo e o museu e a sua coleção, é a criação de materiais, né? Que pode ser desde um material simples, como uma página no Facebook, uma página no Instagram, pode ser um post, desde que ele seja intencionado pedagogicamente. Também pode ser a criação de uma ficha, uma lauda, pode ser uma imagem, pode ser um caderno. Capa de um caderno com desenhos coloridos de figuras humanas e a inscrição "Nós, robôs criativos". O que isso quer dizer? Complemente, potencialize, evidencie, valorize, descubra o seu acervo e toda a dimensão educativa que tem ao redor dele. E potencializa isso para o público. Tudo são dinâmicas, elas movimentam, elas tiram a poeira daquilo que estava esperando. Exemplo de dinâmica: baralho de imagens. Dinâmica boa é dinâmica vivida. E por isso eu trouxe aqui hoje esse baralho de imagens para ilustrar como uma dessas dinâmicas funcionam na prática. Ergue cartas com fotos. Eu estou aqui com o educador Danilo Greco. À direita. E juntos nós vamos vivenciar essa dinâmica da criação de histórias a partir do uso de imagens e da imaginação. Usam máscaras. É uma história sem roteiro, sem tema e sem final. Eu já embaralhei as cartas e já dividi com Danilo. Agora é só começar. Se entreolham com as cartas em leque nas mãos. Vamos lá. Era uma vez uma porta que abria para o infinito. Ela mostra a foto em preto e branco. Mão direita enfia uma chave Gorde na fechadura de uma porta de madeira. Nesse infinito havia uma nave. Ele exibe a foto em PB de um Zeppelin próximo ao chão de um terreno amplo, com casas ao fundo e pessoas que observam a nave. Uau! Que é um Zeppelin, na verdade. Uhum. Eles embaralham as cartas e Renata separa uma. Essa nave conectava para mundos imaginários de uma dimensão impossível. Na carta dela, a ilustração em PB de um homem com um tubo na cabeça com vários fios ligados a 3 monitores. Abaixo, George Orwell's 1984. E quem viajava era uma pessoa muito estudiosa, muito curiosa, que queria investigar tudo por onde passava. Danilo exibe o rosto em PB de um cosmonauta com um capacete com a inscrição CCCP. Tem um microfone próximo à boca e olha para a esquerda. Ela conheceu diversos mundos, viajou por outros sistemas de informação e de invenção em busca desse conhecimento. Foto em PB, em uma praça com pedras portuguesas, bicicletas estacionadas em postes e transeuntes. Ao fundo, árvores e uma igreja. Só que essa nave tinha uma aparelhagem muito complicada, sabe? Por vezes dava problemas. Foto em PB, em uma sala, 6 terminais eletrônicos antigos dispostos lado a lado. E esse problema terminou em fogo. E fogo foi um dos domínios mais importantes para o início da ciência. Sim, assim sendo, era o mistério do conhecimento da nossa nave de hoje. Foto de um homem vestido de preto parado atrás de uma fogueira de onde sobe uma fumaça azul e branca. E nessa busca de conhecimento, estudando bastante, uma pessoa conseguiu consertar essa nave. Foto em PB. Um homem de perfil com olhos fechados e jaleco mexe em uma esfera metálica dividida em 2 partes, suspensas por cabos de aço. E o fim da história? Essa nave está por aí, né? Essa nave está por aí. Ou seja, a história continua.
Essa dinâmica pode ser feita com 2 pessoas, com 3, com 4, não tem limites. O importante é que o conteúdo do baralho esteja em sintonia com o acervo do seu museu. Use imagens desse acervo. E a única regra importante também é que, a partir da imagem, que o seu companheiro de jogo continue essa história a partir da última informação compartilhada. É uma história que não tem fim. Quando tem fim, são finais inusitados. É ficção, é imaginação, é educação e tudo isso conectado ao acervo do museu. Considerações finais. Conforme nos diz Chagas, o fato é, o mundo dos museus é muito mais complexo do que se pode imaginar. E com isso, não tem uma fórmula pronta, pré-pronta, que se possa replicar. E o que, por outro lado, é maravilhoso. Museus são devires. Então, as experiências que a gente vive, compartilha, geram novas experiências. Essas experiências realizadas geram novas vivências. E essas vivências compartilhadas inspiram novas experiências. Então, um dos objetivos aqui do nosso workshop de hoje, né, as dinâmicas educativas em museus e centros culturais, foi inspirar para novas experiências. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula de hoje. E muito obrigado e até a próxima. Referências bibliográficas: Ana Mai Barbosa, Rejane Galvão Coutinho, Mário Chagas, Marília Cury, Silvana Cortada, Jean Davalon, Marta Marandino, Júlia Moraes, Maria Raquel Patrício, Francisco Ramos, Maria Roque, Herbert Head, Roberta Shapiro, Denise Studart. Referências: imagens, Crianças ao Telefone, Centro Cultural Oi Futuro, atividade na Exposição Campo, Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Acervo Museum, Gabi Carreira, obra Você Gostaria de Participar de uma Experiência Artística, de Ricardo Basbaum, 2011, Contação de Histórias e Jogo da Memória, Centro Cultural Oi Futuro, Caderno e Baralho, Rafael Correia. Créditos finais: concepção e realização Coeficiente Artístico, Programa Hub Mais, Coordenação Geral Rafaela Zanetti, Produção Executiva Mani Pereira, Direção do Rio Filmes Pedro Serra, Fotografia Juliana Nicolini, Ricardo Canário, Tradução de Libras Jadson Abraão JDL Traduções, Fotógrafo de Cena Rafael Correia, Tradução e Legendagem Dispositiva, Produção de Conteúdo Júlia Baker, Assistente Educativo Danilo Greco, Edição Rafael Lima, Arte Fares e Agnan, Audiodescrição Inclusive Acessibilidade, Equipamentos Audiovisuais Iuli. Sobre fundo branco, logo do Hub Mais.